Você viu o que aconteceu nas Filipinas? Um terremoto violentíssimo de magnitude 7,8 atingiu a região de Mindanao, no sul das Filipinas. Prédios balançaram, estruturas desabaram, pessoas correram para as ruas, houve mortes, feridos, deslizamento de terra, alerta de tsunami, evacuações em áreas costeiras e medo se espalhando por uma região inteira. E quando a terra treme desse jeito, não treme apenas o chão, treme também a falsa segurança do homem. Bom, mas antes da gente falar desse terremoto, dessa situação tão terrível, eu quero me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Giovanni Dias, eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé, tanto aqui no Brasil quanto lá em Moçambique. E lá em Moçambique, nós atuamos em uma frente que cuida de mais de 5.000 crianças. Se você estava procurando um lugar para fazer missões, encontrou o lugar certo, permaneça até o fim, que no final eu vou mostrar um pouco do que a gente faz aqui e você com certeza vai se apaixonar. Então, fique aí conosco até o final e eu tenho muita coisa, muita revelação de Deus para passar para você aqui nesse conteúdo. Então, fique até o final, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa o seu like se você não deixou aqui abaixo no joinha, para que esse vídeo alcance outras pessoas. O teu joinha vai funcionar ali como uma espécie de dosador para o algoritmo saber se esse conteúdo é bom ou não. Quanto mais joinha, mais ele apresenta para outras pessoas, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos e lives também que a gente faz aqui na semana. Abaixo aqui nos comentários você pode deixar o teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família e a cidade aonde você mora. À meia-noite, todos os dias, eu e minha esposa estaremos orando por vocês e pedindo a Deus a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua cidade, no nome de Jesus, tá bom? Vamos para cima, vamos para o conteúdo do vídeo. Eu falo mais com vocês no final desse vídeo. Vamos para cima. Porque em poucos segundos, aquilo que parecia firme, deixa de ser firme. O prédio que parecia seguro, balança. A rua que parecia normal se abre. A rotina de uma família muda. Uma escola fecha, um comércio cai, uma cidade entra em emergência. Pessoas que acordaram para viver mais um dia comum descobrem que a vida pode mudar em um instante. E Jesus falou sobre isso, lá em Mateus 24, quando os discípulos perguntaram sobre os sinais da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares. Lá em Lucas 21, ele disse que haveria grandes terremotos, pestes, fomes, coisas espantosas e grandes sinais. Então, quando um terremoto dessa magnitude atinge as Filipinas, quando alertas de tsunami são emitidos, quando o Japão e outros países ficam em atenção, quando cidades entram em medo, o cristão não deve olhar para isso como se fosse apenas uma notícia natural. É claro que existe a explicação geológica. As Filipinas ficam no chamado Anel de Fogo do Pacífico, né? Uma das regiões mais ativas do planeta em terremotos e vulcões. Cientistas explicam placas tectônicas, falhas geológicas, profundidade, epicentro, deslocamento submarino, risco de tsunami. Tudo isso é real, mas a Bíblia nos ensina a olhar além da superfície. A ciência pode explicar como a Terra treme. A Bíblia revela o que significa viver em um mundo que geme. Romanos 8, por exemplo, diz que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Essa palavra é profunda, meu amigo. A criação geme, minha irmã. A terra geme. O mundo criado por Deus foi afetado pelo pecado. Desde a queda, a morte, dor, há desequilíbrio, tragédia, sofrimento, calamidade e abalo. A natureza não está fora da história espiritual. A criação também carrega marcas de um mundo caído. Por isso, quando vemos terremotos, tsunamis, vulcões, enchentes, furacões, secas e desastres naturais, não estamos apenas vendo fenômenos físicos, nós estamos vendo gemidos de uma criação que aguarda a redenção. E Jesus disse que antes da sua volta, esses sinais seriam vistos em vários lugares. A terra tremeu nas Filipinas. E a pergunta que fica é: a igreja está acordada? Porque o problema da nossa geração é que ela se acostumou com tragédias. Um terremoto mata pessoas e em poucas horas a notícia vira só mais um vídeo no feed. Um alerta de tsunami assusta países e logo depois as pessoas continuam rolando a tela.
Prédios caem, famílias choram, cidades entram em emergência, mas a humanidade segue distraída. Jesus disse que seria assim, meu amigo. Ele disse que nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos até o dia em que veio o dilúvio e levou a todos. O problema não era comer, beber ou casar. O problema era viver sem discernir o tempo. Era seguir a rotina como se Deus não estivesse falando. E hoje é igual. A terra treme, mas muitos corações não tremem. O mar ameaça se levantar, mas muitos ainda não se levantam para buscar a Deus. Prédios desabam, mas a soberba humana continua em pé. Alertas soam, sirenes tocam, governos mandam evacuar, mas muita gente continua espiritualmente surda. A pergunta é: quantos sinais mais a humanidade vai precisar para acordar? Nas Filipinas, o terremoto atingiu uma região já vulnerável. Mindanao está em uma área de alta atividade sísmica. O abalo foi tão forte que gerou alerta de tsunami em partes das Filipinas, Indonésia, Malásia e até atenção em áreas mais distantes do Pacífico. Houve relatos de ondas, evacuações e muitas réplicas. Pessoas saíram de prédios, escolas suspenderam atividades, estruturas colapsaram e equipes de resgate começaram a buscar vítimas. Isso nos lembra de algo muito simples e muito profundo. O homem não controla a terra, o homem constrói arranha-céus, cidades, pontes, portos, aeroportos, sistemas, aplicativos, satélites, inteligência artificial, mas não consegue impedir que a terra trema. O homem prevê riscos, cria alarmes, mede magnitude, emite alertas, mas não manda nas placas tectônicas. O homem pode estudar a criação, mas não é senhor da criação. Deus é. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Preste atenção nessa imagem. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem, ainda que tudo pareça instável, Deus continua sendo refúgio. Esse salmo precisa ser pregado em dias como esse, porque quando a terra treme, o homem descobre onde estava a sua confiança. Se estava no dinheiro, treme. Se estava no prédio, treme. Se estava na rotina, treme. Se estava na instabilidade do mundo, treme. Mas quem está em Deus pode até sentir medo, pode chorar, pode sofrer, pode perder coisas, mas não perde o fundamento. Hebreus 12 fala de um abalo. Diz que Deus ainda uma vez abalará não somente a terra, mas também o céu, para que as coisas abaláveis sejam removidas e permaneçam as inabaláveis. E depois diz que recebemos um reino inabalável. Essa é a diferença entre o mundo e a igreja. O mundo vive apoiado em coisas abaláveis. A igreja pertence a um reino inabalável. A terra pode tremer, o reino não treme. O mar pode rugir, o trono de Deus não se move. As nações podem entrar em pânico. Cristo continua reinando. Mas isso não significa que devemos tratar tragédia com frieza. Há pessoas mortas, há famílias feridas, há crianças assustadas, comunidades inteiras tentando entender o tamanho do dano, há pessoas que perderam casa, comércio, parentes, amigos, segurança. O cristão não vê terremoto como espetáculo profético. O cristão vê dor humana e ora. Profecia sem compaixão vira crueldade. Jesus nos mandou vigiar, mas também nos ensinou a amar. Então, ao mesmo tempo que olhamos para os sinais, oramos pelas vítimas, oramos pelas famílias, oramos pelos socorristas, oramos pelos médicos, oramos por quem está com medo de novas réplicas, oramos por quem precisou deixar a sua casa por causa do risco de tsunami, oramos para que Deus conforte os enlutados e preserve vidas. Mas enquanto oramos, também discernimos, porque Jesus não mencionou terremotos por acaso. Terremotos aparecem na Bíblia em momentos marcantes. Quando Deus desceu sobre o Sinai, o monte tremia. Quando Jesus morreu na cruz, a terra tremeu. Quando Jesus ressuscitou, houve grande terremoto também. Em Atos 16, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão, houve também um terremoto que abriu as portas do cárcere. Em Apocalipse, terremotos aparecem como sinais de juízo, abalo e intervenção divina.
Na Bíblia, a terra tremendo muitas vezes aponta para algo maior do que geologia. Aponta para a presença de Deus, para juízo, para libertação, para o fim de uma ordem e o início de outra. Quando Jesus morreu, a terra tremeu porque a criação estava diante do sacrifício do Filho de Deus. Quando ele ressuscitou, houve terremoto porque a morte estava sendo vencida. Em Apocalipse, a terra treme porque o Deus Santo julga as nações. Então, terremoto na Bíblia não é um tema pequeno. E quando Jesus diz que haveria terremotos em vários lugares, ele está dizendo que a própria criação testemunharia que a história está caminhando para um desfecho. A terra não é eterna nesse estado. O mundo não continuará para sempre do jeito que está. A criação geme, as nações se agitam, os mares se levantam, os homens se desesperam, mas o Filho do Homem virá com poder e grande glória. Lucas 21 diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, ok? Sobre a terra, angústia entre as nações, perplexas por causa do bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Veja como esse texto parece atual. Angústia entre as nações, perplexidade, mar e ondas, medo do que pode vir, alertas, evacuações, pessoas olhando para o oceano sem saber se uma onda virá, governos monitorando, populações aguardando notícias. A Bíblia não está desatualizada. A Bíblia descreve com precisão a fragilidade da humanidade diante dos sinais. E isso precisa nos levar a uma pergunta. Estamos vivendo como quem acredita que Jesus está voltando? Porque muitos cristãos afirmam que Jesus voltará, mas vivem como se o mundo fosse permanente. Fazem planos sem Deus, guardam mágoas, vivem no pecado, adiam arrependimento, negociam santidade, perdem tempo com distrações, tratam a volta de Cristo como doutrina distante, não como realidade eminente. Mas cada terremoto nos lembra, a vida é breve. Tiago 4 diz que a nossa vida é como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em poucos segundos, uma pessoa pode passar da rotina para a eternidade. Isso não é exagero do pastor Giovanni, não é realidade. Quem morreu nesse terremoto não imaginasse talvez que aquele seria seu último dia. Quem ficou ferido talvez não imaginasse que sairia correndo para sobreviver. Quem viu um prédio cair talvez tenha entendido em segundos que a segurança humana é frágil. E o que isso diz para nós? Diz que nós não podemos brincar com a eternidade. A pergunta mais importante depois de um terremoto não é apenas qual foi a magnitude, qual foi o epicentro, ou houve tsunami, quantos mortos, quantos feridos. Tudo isso importa, mas existe uma pergunta mais profunda. Se a terra tremesse debaixo dos seus pés hoje, sua vida estaria afirmada em Cristo? Essa é a pergunta. Jesus contou a parábola dos dois fundamentos. Um homem construiu a sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. A casa sobre a rocha permaneceu e a casa sobre a areia caiu e foi grande a sua ruína. Essa parábola não fala apenas de construção, fala de vida. A rocha é obedecer à palavra de Cristo. A areia é ouvir e não praticar. Muita gente hoje está construindo sobre a areia de dinheiro, a areia de fama, a areia de prazer, a areia de religião sem arrependimento, a areia de aparência, a areia de controle, a areia de autoconfiança, a areia de tecnologia, a areia de política, a areia de rotina. Mas quando vem um abalo, a areia não sustenta, só Cristo sustenta. E talvez Deus esteja permitindo que o mundo veja abalos cada vez mais intensos para lembrar que nada fora dele é seguro. Agora, é importante observar outro detalhe. O terremoto nas Filipinas aconteceu em uma região ligada ao Anel de Fogo do Pacífico, onde também estão países como Japão, Indonésia e várias ilhas vulneráveis a terremotos e tsunamis. Essa região concentra grande parte da atividade sísmica do planeta. Por isso, quando ocorre um grande terremoto submarino ali, o alerta se espalha rapidamente. Não é apenas uma cidade que entra em atenção, é uma faixa inteira do Pacífico, gente. E isso nos mostra como o mundo está conectado. Um abalo em um ponto do oceano pode gerar alerta em outro país.
Uma ruptura no fundo do mar pode fazer governos emitirem avisos a centenas ou milhares de quilômetros. Uma tragédia local pode se tornar preocupação regional. A terra treme em Mindanao. Japão, Indonésia, Malásia e outras áreas monitoram o mar. Isso é uma imagem do nosso tempo. Tudo está conectado. Uma guerra em um país afeta combustível em outro. Um vírus em uma cidade fecha fronteiras em outro continente. Um terremoto no oceano gera alerta em várias nações. Um ataque no Oriente Médio mexe com mercados globais. Uma crise em uma região se espalha rapidamente. O mundo moderno é globalizado, gente, mas também é extremamente vulnerável. E essa vulnerabilidade prepara a humanidade para buscar segurança em sistemas cada vez maiores. Quanto mais medo, mais controle. Quanto mais crise, mais centralização. Quanto mais caos, mais o mundo clama por respostas globais. E isso também tem peso profético, porque Apocalipse fala de um sistema que alcança povos, línguas e nações. Fala de controle econômico, fala de adoração, fala de uma estrutura global. E embora um terremoto não seja, por si só, esse sistema, cada crise global mostra como as nações estão cada vez mais interligadas e dependentes de respostas internacionais. O fim dos tempos não será apenas uma sequência de tragédias isoladas. Será um cenário de convergência, guerras, terremotos, pestes, sinais no céu, instabilidade nas nações, medo, engano, apostasia, falsa paz, controle e necessidade de um salvador falso. Jesus já avisou, e se ele avisou, a igreja precisa estar desperta. Agora, observe algo. Quando um terremoto acontece, todo mundo corre para um lugar seguro, não é? Ninguém fica discutindo se deve sair do prédio. Ninguém diz, depois eu vejo. Ninguém fala, quando eu tiver tempo eu me protejo. O chão tremeu, a pessoa corre. O alerta de tsunami soou, a pessoa procura um lugar alto. O perigo chega, a pessoa reage. Mas, espiritualmente, muita gente vive ouvindo alertas há ano e não reage. A palavra está pregando, os sinais estão acontecendo, a igreja está anunciando, o Espírito Santo está convencendo, a morte está passando perto, a história está acelerando, mas muita gente continua dizendo, depois eu me arrependo, depois eu vejo, depois eu busco Deus, depois eu volto para a igreja, depois eu abandono o pecado, depois eu perdoo, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia. Só que ninguém sabe se haverá depois. O terremoto ensina urgência. Quando o chão treme, não dá para negociar com a realidade. Quando a morte se aproxima, não dá para fingir estabilidade. Quando o alerta soa, não dá para brincar. E o Evangelho é um grande alerta de Deus à humanidade. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. João Batista pregava assim, Jesus pregou assim, os apóstolos pregaram assim. Arrependimento não é mensagem ultrapassada, é mensagem urgente. E talvez a igreja precise voltar a pregar com essa urgência. Não apenas Deus vai realizar seus sonhos, não apenas você vai vencer, não apenas, sua promessa vai chegar, mas também prepare-se para encontrar o Senhor. Arrependam-se, construa sobre a rocha, viva em santidade. Jesus está voltando, porque os sinais estão diante de nós, gente. Terremotos em vários lugares, guerras e rumores de guerras, pestes, nações em angústias, Israel no centro das tensões, apostasia crescendo, falsos ensinos se multiplicando, amor esfriando, tecnologia avançando para controle, religiões buscando unidade sem Cristo, mundo clamando por paz e segurança. A Bíblia está se cumprindo diante de uma geração distraída, e aqui está um perigo: acostumar-se com os sinais. Se você vê um terremoto e não sente nada, cuidado. Se você vê guerras em Israel e acha normal, cuidado. Se você vê pestes e não discerne, cuidado. Se você vê a moral do mundo desabando e não se incomoda, cuidado. Se você vê a igreja se mundanizando e não se entristece, cuidado. Se você vê tudo acontecendo e só pensa em vida comum, cuidado. Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. O esfriamento é um dos sinais mais perigosos, porque o coração frio não se assusta, não se arrepende, não chora, não ora, não muda, apenas observa e segue.
E a igreja não pode ser fria. A igreja precisa chorar com os que choram nas Filipinas, precisa interceder pelas vítimas, precisa ajudar quando puder, mas também precisa levantar a voz e dizer: acordem, a terra está tremendo, a criação está gemendo. Jesus avisou, o tempo está avançando. Agora, talvez alguém diga: mas sempre houve terremotos? Sim, sempre houve. Terremotos existem desde antes de nós. Mas Jesus não falou de um terremoto isolado como se fosse o único sinal. Ele falou de um conjunto, e o conjunto é o que chama a atenção. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes, sinais nos céus, angústia das nações, engano religioso, falsos profetas, perseguição, quer mais? Esfriamento do amor, pregação do evangelho em todo o mundo. O sinal não é apenas o terremoto nas Filipinas, o sinal é a convergência. É terremoto nas Filipinas, enquanto Israel e Irã tensionam o mundo. É tsunami sendo monitorado, enquanto nações falam de guerra. É inteligência artificial avançando, enquanto a humanidade perde o discernimento moral. É a criação gemendo, enquanto a igreja é chamada a vigiar. A convergência é um alerta. E Jesus disse que essas coisas seriam como princípio das dores. Essa expressão é forte. Princípio das dores lembra de contrações. Uma contração vem, depois passa. Depois outra vem e depois fica mais próxima, depois mais intensa, até chegar o momento do nascimento da criança. Isso não significa que podemos marcar data, significa que devemos discernir o processo. Quando os sinais se repetem, se intensificam, se aproximam e se conectam, a igreja precisa entender: a história está caminhando para o clímax. Cristo virá, e quando ele vier, não virá como bebê em uma manjedoura. Virá como rei. Não virá para ser julgado pelos homens, virá para julgar as nações. Não virá montado em humildade para morrer, não, virá em glória para reinar. Não virá para ser coroado de espinhos, virá coroado de muitas coroas. Apocalipse 19 apresenta Jesus como fiel e verdadeiro, aquele que julga e peleja com justiça. Essa é a esperança da igreja. Por isso, mesmo diante de terremotos, a nossa mensagem não é desespero, é esperança. Não é medo vazio, é chamado ao arrependimento. Não é pânico, é vigilância. O mundo pergunta: quando será o próximo terremoto? A igreja pergunta: você está firmado na rocha? O mundo pergunta: haverá tsunami? E a igreja pergunta: sua alma está segura em Cristo? O mundo pergunta: quantos prédios caíram? E a igreja pergunta: quantas vidas estão construídas sobre a areia? Essa é a diferença. E eu quero encerrar dizendo algo muito direto. A terra pode tremer em qualquer lugar, mas o pior terremoto não é o que derruba prédios. O pior terremoto é aquele que encontra uma alma sem Cristo. Porque quem está em Cristo pode perder tudo e ainda ter vida eterna. Mas quem está sem Cristo pode ter tudo e ainda assim perder a sua alma. Jesus disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta precisa ecoar quando vemos tragédias, porque diante da morte, todo orgulho cai, toda vaidade cai, todo dinheiro perde força, toda agenda perde importância, a eternidade fica diante dos olhos. Por isso, ore pelas Filipinas, ore pelas famílias, ore pelos feridos, ore pelos enlutados. Ore para que Deus proteja os que ainda estão em área de risco. Ore para que os socorristas tenham forças. Orem para que a igreja local seja instrumento de consolo e ajuda. Mas também ore e olhe para a sua vida. Você está preparado? Sua casa está sobre a rocha? Sua fé está viva? Sua família está buscando a Deus? Seu coração está limpo? Você está brincando com o pecado? Você está adiando o arrependimento? Você está vivendo como se Jesus não fosse voltar? A terra tremeu nas Filipinas, mas Deus está falando com o mundo inteiro. Jesus avisou que haveria terremotos em vários lugares. Ele avisou para que a igreja não fosse pega dormindo. Ele avisou para que o nosso coração não ficasse preso às coisas dessa vida. Ele avisou para que levantássemos a cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse terremoto nas Filipinas faz parte dos sinais que Jesus mencionou? Você acha que a sequência de terremotos, guerras,
pestes e crises mostram que estamos vivendo o princípio das dores? Você está preparado para a volta de Cristo? Comenta aqui abaixo, comenta com Bíblia, com temor. E se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que precisa acordar espiritualmente. Porque quando a terra treme, Deus está lembrando ao homem que nada neste mundo é firme o suficiente para salvar. Só Cristo é a rocha, só Cristo é o refúgio e só Cristo é o Salvador. E enquanto as nações se abalam, enquanto os mares rugem, enquanto a criação geme, a igreja precisa permanecer firme, olhando para o alto e dizendo: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Inclusive, se você ficou até esse ponto do vídeo, escreva aqui nos comentários: Maranata, vírgula, ora vem, Senhor Jesus. Isso, editor, coloca aqui, ó. Maranata, vírgula, ora vem, Senhor Jesus. Eu vou saber que você ficou até esse ponto do vídeo, meu coração vai ficar muito alegre, porque eu sei que você valoriza o meu trabalho, dá muito trabalho para fazer. Vamos para cima, no nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero pedir ainda alguns minutos da sua atenção, porque aquilo que eu vou mostrar aqui não é apenas um vídeo, não é apenas uma construção, não é apenas uma obra social. O que você vai ver é a materialização de um sonho que nasceu no coração de Deus. A Bíblia diz em Tiago 2,17 que a fé sem obras é morta, ok? Nós acreditamos em oração, acreditamos em milagres, acreditamos no poder de Deus, mas também acreditamos que Deus nos chama para agir, e é exatamente isso que estamos fazendo lá em Moçambique. Enquanto muitas pessoas apenas falam sobre transformar vidas, Deus nos deu a oportunidade de fazer isso na prática. Hoje nós estamos construindo uma escola que atenderá centenas de crianças. Crianças que talvez nunca teriam a oportunidade de aprender a ler. Crianças que talvez cresceriam sem perspectiva, sem instrução e sem esperança. Quando eu olho para esse projeto, eu me lembro das palavras de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós não estamos construindo apenas salas de aulas, não, estamos construindo futuros, estamos levantando uma geração. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um vídeo gravado pelo pastor Gabriel, diretamente em Moçambique. E quando vocês assistirem, observem cada detalhe. Observem os pisos sendo colocados, observem as paredes que foram levantadas, observem os banheiros, observem os espaços onde serão servidas as refeições, porque cada tijolo tem uma história. Cada parede levantada representa uma criança que terá oportunidade. Cada sala de aula representa dezenas de vidas que poderão ser transformadas. Enquanto muitos discutem o futuro das crianças, nós estamos trabalhando para construí-lo. E o mais emocionante é saber que muitas dessas crianças vêm de famílias extremamente carentes. Algumas delas vivem em condições que nós nem conseguimos imaginar aqui no Brasil. Existem crianças que chegam sem alimentação adequada, existem crianças cujos pais nunca tiveram a oportunidade de estudar, existem crianças que sem esse projeto provavelmente seguiriam o mesmo caminho de pobreza e limitação. Mas Deus decidiu escrever uma nova história. E Ele escolheu usar a nossa igreja para isso. Agora, eu quero que você assista esse vídeo com atenção. Não assista apenas com os olhos, assista com o coração, porque depois que você enxergar o que Deus está fazendo naquele lugar, eu acredito que você nunca mais verá missões da mesma forma. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, hoje é domingo após o culto. Quero aqui apresentar aos irmãos o trabalho, principalmente aqui da escola. As paredes já foram rebocadas de um lado, estamos dando continuidade rebocando aqui dentro. Os portões também já foram colocados, os irmãos já viram, já foi pintado tudo certo. Já estamos comprando aqui blocos de cimento para darmos continuidade. Aqui nas salas de aula, o piso já está sendo colocado. Os irmãos podem ver nas imagens, ainda não está concluída. Essa é a primeira sala de aula. E os irmãos sabem que são 4 salas de aula, onde cada sala de aula nós teremos 25 crianças no máximo. São 100 crianças por turno, ou seja, pode ser exatamente 200 crianças, porque serão 2 turnos. Algumas crianças irão participar aqui de manhã às aulas e as outras crianças estarão participando nas aulas no período da tarde.
E temos aqui a última sala de aula, que é essa, que também já está tudo pronto, já foi colocado aqui na verdade o piso e falta, meus irmãos, apenas colocarmos aqui as janelas. Nós estávamos dando a refeição para as crianças aqui alguns dias e acabou mesmo quebrando uma das janelas, mas iremos consertar e queremos já colocar os vidros para poder aqui fechar as janelas com o vidro. Daqui a pouco vamos retificar alguns erros e já vamos colocar o vidro, fazemos aqui acabamento, pintamos, e esse espaço que os irmãos estão vendo aqui, estaremos limpando aqui todo o espaço, iremos colocar algumas árvores e também iremos colocar aqui cadeiras fixas, onde as crianças estarão tendo a refeição. De manhã teremos a refeição, à tarde também teremos refeição. Então serão 2 refeições por cada dia, de segunda-feira até sexta-feira. Aqui, meus irmãos, do outro lado nós temos o banheiro. São 2 banheiros para meninos e meninas, e temos aqui também do outro lado um fundo que nós fizemos para podermos aqui usar, né, no banheiro. E já ontem mesmo os pedreiros deram início aqui das paredes do outro lado aqui do muro. Os irmãos podem ver, essa assentagem foi de ontem, já fizeram a assentagem aqui das paredes, aqui também já colocaram a viga, né? Temos aqui a viga já colocada para levantarmos as paredes desse outro lado de cá, e temos um espaço, meus irmãos, aqui. Esse espaço que os irmãos estão observando, nós queremos colocar uma cozinha aqui. Nós teremos uma cozinha e também teremos a biblioteca, onde nós vamos guardar livros das crianças, e já estamos a fazer a inscrição. As crianças já estão se inscrevendo aqui e vai ser bênção, meus irmãos. Pastor Giovanni, o senhor é uma bênção. As crianças aqui, meus irmãos, terão o seu sonho realizado. Tem muita gente aqui, idosos, homens e mulheres que estão crescendo, já cresceram na verdade, mas não sabem ler, não sabem escrever, e esse é o destino dessas crianças que nós cuidamos, se nós não tomarmos uma providência de ensinar o letramento e também ensinar aquilo que a Bíblia já diz, ensinando a criança no caminho que deve andar, e é isso que nós estamos trabalhando para poder realizar aqui em Moçambique, graças aos irmãos do Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, muito obrigado mesmo, que Deus possa multiplicar na vida de todos vocês. As crianças estão crescendo, aprendendo a cortar cabelo, crescendo, aprendendo a fazer mobília, crescendo, aprendendo a plantar alguma coisa na horta, e isso vai ser muito bom, meus irmãos. Então, participe conosco e que Deus possa abençoar a todos vocês. Vamos para cima! Gente, é impossível assistir essas imagens e não se emocionar, não é mesmo? Quando eu vejo aquelas paredes levantadas, eu não vejo cimento, eu vejo esperança. Quando eu vejo aquelas salas de aulas, eu não vejo apenas uma construção, eu vejo um médico sendo formado, eu vejo professores sendo levantados, eu vejo pastores sendo preparados, eu vejo missionárias, homens e mulheres de Deus que terão uma oportunidade que talvez nunca teriam sem esse projeto. Jesus disse em Mateus 19:14, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Cuidar das crianças sempre esteve no coração de Deus, e é exatamente isso que nós estamos fazendo. Mas, gente, eu preciso falar a verdade para vocês. Nós estamos na reta final, 30 dias para concluir tudo. Precisamos concluir os acabamentos, colocar os vidros das janelas, precisamos concluir pinturas, precisamos finalizar os banheiros, precisamos concluir o muro, precisamos preparar a cozinha, precisamos equipar a biblioteca e temos um desafio enorme pela frente. Somente os uniformes das crianças custarão mais de 13 mil reais. São crianças que chegarão à escola e terão dignidade, terão um uniforme, terão alimentação, terão ensino, terão cuidado, terão amor, terão a oportunidade de sonhar. E eu creio que Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. Em Filipenses 1, versículo 6, a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Foi Deus quem começou essa obra, meu irmão. Foi Deus quem abriu as portas, minha irmã. Foi Deus quem tocou os corações. E será Deus quem concluirá. Mas Deus usa pessoas. Deus usa igrejas. Deus usa ofertantes. Deus usa semeadores. Talvez você esteja me assistindo e pense: Pastor Giovanni, a minha oferta é muito pequena. Mas eu quero lembrar você da viúva que ofertou apenas 2 pequenas moedas. Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros, porque deu com o coração. Hoje, eu quero convidar você para participar desse milagre. Não é uma oferta para mim, não é uma oferta para uma instituição, é uma oferta para crianças.
É uma oferta para a educação. É uma oferta para o reino de Deus. É uma oferta para transformar destinos. Talvez você possa ofertar R$50, R$10, talvez R$100, talvez 500. Talvez Deus tenha prosperado você para fazer algo ainda maior. Ore agora. Peça direção ao Senhor e faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Porque daqui a alguns meses, quando essas crianças estiverem estudando, lendo a Bíblia, aprendendo uma profissão, se alimentando e sonhando com um futuro melhor, você poderá dizer: eu participei disso, eu ajudei a construir isso, eu fui instrumento de Deus nessa obra. Que o Senhor abençoe abundantemente cada semeador, que Deus multiplique na sua casa, que Deus prospere as suas mãos e que o mesmo Deus que está levantando essa escola em Moçambique, levante milagres também na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, como é que eu faço para contribuir? Aqui abaixo vai aparecer o nosso CNPJ do Ministério, 44522-344-000136. É o CNPJ, chave Pix da conta Nubank, uma conta jurídica. Tem também o nosso WhatsApp, 16 99779 5404. Também é uma forma de você entrar em contato conosco. Se precisar de mais informações para fazer aí uma remessa internacional, você pode também entrar em contato conosco no WhatsApp, tá bom? E na descrição do vídeo tem todas as contas, todas as informações para você contribuir conosco e ser um pilar que sustentará essa obra, tá bom? Que Deus abençoe, prospere a sua vida abundantemente mais. Vamos para cima, tamo junto na fé e no mês que vem estaremos juntos comemorando nessa festa linda, que será a inauguração da nossa escola, não nos esquecendo da escola de carpintaria que está funcionando, a escola de barbeiros, né? A escola de costura e a nossa horta. Também a nossa granja que já está sendo formada e o nosso criadouro ali de carneiros que também está a todo vapor. Tudo isso graças a Deus e a sua contribuição. Vamos para cima, povo da fé! Tem muito ainda a ser feito, hein? Se inscreve no canal, curte aqui o vídeo, né? Deixa o like e comenta bastante, porque o seu comentário vai ajudar muito no engajamento desse vídeo. Vamos para cima! Ô glória!